bom dia, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Eu quero agradecer a você por ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus Cristo. O objetivo deste canal é sempre levar uma mensagem de vida, de paz e de amor vindo da parte de Deus através da leitura da palavra, a Bíblia Sagrada. Porque para mim e para você e para todos nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, a sua palavra ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel para nos redimir, para nos auxiliar, para nos exortar a ter uma vida digna na presença de Deus e dos homens. Amém? Muito bem, vamos à mensagem e à oração de hoje. Ouça a mensagem e no final estarei orando por você e por toda a sua família. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 10, nos fala assim: Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecerdes? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Amém? Irmãos, a mensagem fundamental aqui é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. A primeira, você morreu para o pecado no ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição. A segunda maneira é que você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma vida em obediência a Deus. E terceiro é que você morreu para o pecado quando, no seu batismo em água, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e viver para Cristo. Então, o pecado não pode mais reinar sobre nós. Como diz aqui no versículo 12, não reine, portanto, o pecado, pelo fato de o pecado ter sido destronado. Devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle.
sabendo que o pecado procura reinar mormente através dos desejos da carne, tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo Jesus. Como, por exemplo, que nós não devemos deixar com que o pecado reine. Primeiro, não atender às concupiscências do corpo. Segundo, não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado. Terceiro, apresentar o nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e à sua justiça. Dentre outros, a gente pode também estar sempre lutando contra os desejos da carne para que o pecado não reine. Então, pecaremos nós? Então, muitas pessoas da igreja, nos dias de Paulo, presumiam que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Primeiro, tendo aceitado a Cristo, nós crentes devemos continuar a escolher a quem servimos. Poderemos voltar ao pecado cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado disso. Ou poderemos dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servos de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. Através dos versículos 15 a 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem direito de referir a Cristo como Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor Deus, ou obedecemos ao pecado. No versículo 16, Paulo adverte solenemente aos crentes que pensem que podem pecar impunemente, porque estão debaixo da graça. Se algum crente se entregar ao pecado, tornar-se-á escravo do pecado. Porém, se ele se entregar a Deus, tornar-se-á servo de Deus. E quando nos entregamos e somos novamente escravos do pecado, isso vai resultar a morte. E aqui a morte tem um significado de eterna perdição ante a face do Senhor, ou separação eterna de Deus. É o oposto da vida eterna, que significa viver na presença de Deus. Então nós devemos obedecer a Deus de forma íntegra e imparcial. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na sua dedicação a Ele. Hoje, meus queridos, não é diferente. Nós que nos dizemos ser cristãos, ou acreditamos ou professamos nossa fé em Cristo, devemos apenas observar a exigência que é a obediência sincera aos padrões divinos, a obedecer a palavra do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nesta hora, neste momento, nós nos apresentamos diante de Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, porque precisamos do Teu perdão. Nesse momento nós reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos o Teu poder, que o Senhor criou todas as coisas
foram criadas a partir de um desejo, de um projeto teu, Senhor. E antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado tudo. Até o Cordeiro que tira o pecado do mundo já tinha sido preparado. Aleluia! Obrigado, meu Deus e meu Pai. Por isso, nós acreditamos na tua soberania, no teu poder. Acreditamos no sacrifício de Cristo que nos leva à tua presença, que nos faz, ó Deus, ser reconciliados contigo. Quando decidimos obedecer, quando decidimos mortificar os desejos da nossa carne, quando decidimos não mais viver segundo o curso deste mundo, não mais segundo as doutrinas, as concupiscências do nosso próprio corpo. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor, por este meu irmão, por esta minha irmã. Peço, intercedo pela vida dele, intercedo pela sua família. Senhor, o Senhor conhece, sabe a necessidade de cada um de nós. Nós te glorificamos porque tu és um Deus que nos ama de tal maneira que se entregou por cada um de nós naquela cruz. Foi considerado maldito para que hoje, justificados pela graça e pelo teu poder, possamos ser abençoados em ti. Por isso, meu Deus, eu peço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Olha para a sua família, para as suas necessidades. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Antes mesmo, Senhor, de nós abrir os nossos lábios, o Senhor já conhece, mas é necessário que venhamos a confessar, é necessário que venhamos a falar, é necessário que venhamos a agir segundo a Tua palavra, para que assim o mundo, os principados e as potestades e o pecado se afastem de nós, porque olhando assim para nós, Ele sabe que somos homens e mulheres que temos uma vida voltadas para aquele que vive e reina para todo sempre, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, o único Senhor que por nós morreu e por nós ressuscitou e nos dá vitória sobre todo mal, sobre todo pecado. Por isso, meu Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, fortalece eles, abençoe sua família, abençoe o seu trabalho, os seus investimentos, o seu negócio, os seus empreendimentos, para que eles possam ter sempre recursos para adquirir o alimento, a vestimenta, os cuidados básicos desta vida. Que o Senhor diz que quando nós buscamos o Teu reino e a Tua palavra, a Tua vontade, as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor está falando que quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, tudo aquilo que nós precisamos, seja o que comemos, seja o que vestimos, seja o nosso trabalho, seja a nossa família, seja o nosso sustento, nossa manutenção, o Senhor providenciará. E providenciará também segurança, providenciará paz, providenciará uma vida na Tua presença. Como diz o Salmo, guia-me pelas veredas da justiça, leva-nos a pastos verdejantes, conduz-nos às águas de descanso. Então é assim, meu Deus, que nós queremos andar na Tua presença. Eu e este meu irmão, esta minha irmã, nós e nossa família, nós intercedemos pela nossa família neste momento. Oramos também, meu Pai, pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação, pelos missionários, pelos pastores, homens e mulheres que de alguma forma estão passando por algum problema, alguma necessidade, mas são homens dedicados na obra, são missionários, são pastores, são mulheres que têm uma vida em Tua presença, que têm orado, que têm pregado, que têm andado, que têm, ó Pai, servido o Teu reino com excelência. Abençoa a vida deles, abençoa os missionários, as missões, dá a providência, livra, guarda, protege de todo mal, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Oramos também, meu Pai amado, que haja saúde no meio do Teu povo, que haja conversão no meio da família, que haja, ó Pai amado, a unidade, Senhor, que haja perdão, que haja reconciliação, que a família se volte para Ti, que os filhos obedeçam aos pais e os pais amem os filhos. Senhor, que a Tua palavra seja implantada onde quer que um servo do Senhor, seja o meu irmão, seja minha irmã, seja eu, formos, a Tua palavra seja implantada. Porque nós fomos conquistados em Cristo lá na cruz. Não somos mais escravos do pecado, agora somos os servos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E como servos do Senhor Deus, a nossa caminhada, a nossa jornada vai nos levar à vida eterna,
uma vida na presença daquele que criou todas as coisas, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, ao Espírito Santo Consolador, que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta a viver uma vida na presença de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que todos os dias está nos acompanhando na leitura, na oração, na intercessão, acredite nesta palavra poderosa. Saiba que Jesus Cristo está voltando. Ele espera ver você sempre rejeitando o pecado e abraçando cada vez mais a sua palavra, a sua causa. E assim você saberá que Deus estará contigo por onde quer que você ande. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe que a dúvida, a incredulidade acampe no seu coração. Repreenda isso, lendo os salmos, lendo a palavra, orando a palavra, declarando as promessas escritas nesta palavra na sua vida, confiando plenamente na graça e no poder de Deus. Vive poderoso. Saiba que Deus te ama, Jesus te ama e nós intercedemos uns pelos outros pela fé, amamos-nos uns aos outros pela graça do Senhor Jesus. Amém? Meu querido, fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.